Nosso primeiro entrevistado é o médico José Maria Constant. Ele vai nos falar sobre essa pandemia que tem assustado todo mundo há cerca de 5 meses aqui no Brasil. Então, José Maria, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Apesar do assunto não ser muito agradável, mas tem que ser tratado de qualquer forma, até de uma maneira que a gente possa fazer as pessoas se prevenirem, tomarem precauções. Eu sou que agradeço, Flávio, o convite, a oportunidade de conversar a respeito de um problema que existe. Aliás, eu quero até deixar claro para quem está nos vendo que nós chegamos aqui de máscara, né? Está aqui. Tiramos agora para conversar porque, de qualquer maneira, pelo menos a mim, prejudicaria a dicção. A minha está guardada também. Bom, Maceió está iniciando exatamente nesta segunda-feira uma nova fase de flexibilização da economia. Como é que o senhor avalia isso pelos dados dessa pandemia que temos registrados? Flávio, note, perceba que cada fase tem um interregno no intervalo de 15 dias, que é exatamente mais ou menos o período de incubação da infecção pelo coronavírus. Então, no momento em que houve a primeira flexibilização, se saiu da fase vermelha para a fase laranja, as autoridades sanitárias deram um intervalo de 15 dias para verificar como a incidência se comportaria exatamente nessa fase laranja. O que se notou foi o seguinte: primeiro houve uma estabilização, aqui em Maceió, né? Não no interior. Aqui em Maceió, uma estabilização, os casos não cresceram. Então, isso indicou que podia passar da fase laranja para a fase amarela. Não é uma coisa feita aleatoriamente. Então, mais 15 dias de observação do comportamento da doença. Aí sim, nós notamos que aqui em Maceió, a incidência já não mais estava estabilizada, já começava a cair. Não bruscamente, mas uma queda aconteceu. Inclusive, outra coisa importante, o número de mortes de pessoas residentes em Maceió também diminuiu consideravelmente. E a letalidade da doença, ela se mostrou baixando também. Atualmente, nós temos a letalidade é de 2,8. Ora, o que é a letalidade? É o número de mortes por conjunto de 100 pessoas. 2,8 mortes, se é que a gente pode fracionar mortes, não é pouco. Qualquer morte é importante, mas do ponto de vista de saúde pública, essa letalidade é baixa. Então, isso faz com que as autoridades de saúde possam passar de forma racional, não é uma coisa aleatória, não, vamos passar, porque afinal de contas a economia está sufocada, não. A passagem de forma racional, de uma fase para outra, chegamos finalmente aqui, agora a fase amarela. Agora, é preciso muita responsabilidade da própria população, porque essas mudanças de faixa, de cor, essas mudanças são uma espécie de teste. Vamos mudar e vamos ver como a doença vai se comportar. E o comportamento da doença depende do comportamento da população, inclusive, não só, mas também. Então é fundamental, por exemplo, isso que nós estamos aqui, o distanciamento, né? Nós estamos distantes um do outro, não há risco de transmissão se eu estiver contaminado ou você. É preciso cuidado de usar a máscara. A máscara, tão cedo não vamos abandoná-la, pelo menos até que chegue a vacina. Então é preciso que a população continue tendo cuidado, não se aglomerar, não fazer atividades em conjunto, não encher os bares e restaurantes, etc. E nisso se passa racionalmente, de forma, digamos, chamemos assim, racional mesmo, do título esse, de uma fase para outra. Então, Zé Maria, com relação ao uso da máscara, há quem ache que não haveria necessidade de se usar máscara, por exemplo, em atividade física, tipo caminhada, que não seja em forma de aglomeração. O senhor concorda com isso ou não? Não, concordo não. É necessário usar, porque de qualquer maneira, mesmo numa caminhada, você cruza com alguém por perto. E essa pessoa pode tossir, falar, espirrar, ou até espirrar. Quem é que pode evitar um espirro e contaminar? É fundamental. Hoje mesmo tivemos um fato interessante, eu estava ouvindo o rádio enquanto vinha para cá, de uma autoridade lá acho que no Rio de Janeiro. São Paulo. São Paulo. Foi em Santos. Multada e deu uma carteirada, rasgou a multa. Essa é uma atitude antissocial, digamos assim, né? É muito importante que todos nós, desde pessoas importantes até pessoas que não têm importância social, mas têm importância como ser humano, claro, como o guarda que multou,
né? Esse cidadão tão importante socialmente, então é muito importante que todos nós usemos máscara em quaisquer atividades. Até porque, Zé Maria, o fato de usar a máscara, né? Aí a pessoa vai cruzando por outra, na rua, na hora, numa caminhada qualquer como essa, como o senhor falou, e de repente vem outro sem máscara. Quer dizer, a questão não é ele estar sem máscara, a questão é ele poder transmitir para uma Porque terceira. de qualquer maneira isso aí está provado. Tem muitas coisas nessa pandemia que não estão provadas, né? No entanto, são às vezes até aceitas. Mas está provado que a máscara realmente dificulta a transmissão. Não impede matematicamente, mas dificulta, principalmente se ela for usada corretamente. Também aquela história de botar a máscara aqui e deixar o nariz de fora, não adianta, não fez nada, né? Cavar com a mão e encher o buraco de terra com a outra. Então, usar a máscara corretamente. Está provado que se eu estiver de máscara e você estiver de máscara, ainda que eu esteja transmitindo, fica difícil você ser contaminado. Que a máscara dificulta a saída do vírus, do meu trato respiratório, da minha árvore respiratória, e dificulta a entrada do vírus na sua. Então, isso aí é um equipamento fundamental. Agora, esse episódio que ocorreu no final de semana lá em Santos, em São Paulo, com o desembargador, envolvendo um guarda municipal, quer dizer, o desembargador reagiu ao trabalho que o cidadão estava fazendo. Né? E o que acontece aqui, eu estou dizendo porque eu pratico caminhada, né, quase que todos os dias, e a gente vê muita gente que vem sem máscara. E às vezes dá vontade até de a gente pedir, a gente tem medo exatamente Mas é perigoso. da reação. É perigoso. Mas aqui o problema é o seguinte, aqui não está havendo fiscalização. Eu estou dizendo porque eu ando quase todos os dias na orla, uso máscara, me protejo, mas a gente vê muita gente sem usar máscara e vê, pior ainda, ninguém toma providência. Passa agentes públicos, né? Por exemplo, a Ronda dos Bairros, passa, faz de conta que não acontece nada. Isso é uma omissão, né? Uma omissão que não é perdoável, né? Afinal de contas, eu acho que não se deve promulgar leis ou medidas que não possam ser cumpridas. Mas eu ouvi até de um cidadão agora, no final de semana, eu falei sobre isso, sobre a omissão da Ronda dos Bairros, das equipes da Ronda dos Bairros. Ele disse que falou com um grupo desse, uma equipe dessa, e eles disse que tem medo da reação da população e é atribuição, segundo eles, da prefeitura e não do Estado. Aí eu pergunto, para que estão na hora para fiscalizar se não pode fiscalizar? Ou tem medo? Não é verdade? Além da questão da máscara, que outras recomendações o senhor passaria para a população? Bom, a grande recomendação é evitar aglomerações, principalmente as desnecessárias. E eu tenho muito receio, às vezes, por exemplo, de medidas como vamos abrir os templos como for abertos, os templos religiosos, por exemplo, é só um exemplo, com a capacidade de uma lotação de 50%. Será que os fiéis vão obedecer? Ou então quem administra o templo vai realmente se certificar de que ali só tem 50% do que deveria ter naquele ambiente? Então, é muito importante, além da máscara, evitar as aglomerações desnecessárias e a proximidade. Ninguém sabe. A grande característica dessa pandemia, que aliás transformou isso numa pandemia, foi a capacidade que esse vírus, mercê de uma mutação que ele sofreu, a capacidade que ele tem de a doença ser transmitida por pessoas que não têm sintomas. Porque o coronavírus ele é conhecido, eu acho que nós falamos disso na outra vez que estivemos aqui, há muito tempo, desde 1937. Ele apareceu 2 vezes em forma de surtos. Em 2010, na China, um surto chamado SARS, que agora a gente sabe que é o SARS-1, porque teve os que é o SARS-2, o SARS-CoV-2, e teve um surto na Arábia Saudita chamado MERS. Isso é sigla em inglês, vamos deixar para lá. A característica desses 2 surtos, e que eles ficaram limitados, por isso são chamados de surtos, é que só os doentes graves transmitiam. Agora, também tem uma coisa, a letalidade era altíssima no SARS, na China em 2002, a letalidade chegava perto de 30%, mais de 10%, desculpe. E no MERS, na Arábia Saudita, 40%, ou seja, de cada 100 pessoas morria 40. Mas só os graves transmitiam, aí a coisa ficou restrita. Nessa ocasião agora, o ano passado para cá, o vírus, que é o chamado SARS-CoV-2, ele parece que fez um acordo, ele disse, eu não vou matar tanto, a letalidade é baixa.
Veja bem, eu estou falando em termos de saúde pública, qualquer uma morte já é demais. Inclusive você agora me falava de amigos nossos que morreram e nós sentimos muito com isso. Mas a letalidade dessa pandemia, o vírus tem a letalidade baixa. Aqui em Alagoas é baixa, 2,8. No entanto, ele como que barganhou, disse, bom, eu vou matar menos, agora eu vou transmitir mais. Então, as pessoas com poucos sintomas e assintomáticas, sem sintomas, também podem transmitir. Está infectado, transmite. Se não usar máscara, se não tiver distanciamento, como é que a gente vai saber? Eu passo por uma pessoa que está bem. No entanto, essa pessoa pode estar infectada e pode estar transmitindo. Doutora Maria, que cuidados as pessoas devem ter? As pessoas estão praticamente confinadas, né? Por conta dessa pandemia, evitando sair de casa, só sai de acordo com o necessário. Mas mesmo assim, a pessoa em casa, que cuidados deve ter? Por exemplo, esse negócio de chegar, higienizar o sapato, a roupa, ter logo que botar para lavar, tomar um banho, lavar cabelo, até o cabelo tem que, como é que chama? Tem que higienizar. Enfim, precisa realmente esse cuidado todo? Você falou agora uma coisa interessante que eu me esqueci de citar, de que esse vírus, além de as pessoas sem sintomas ou com poucos sintomas transmitirem com facilidade, esse vírus ainda tem sobrevivência fora do organismo humano, que não é comum. O da gripe também, não é só ele não. Vamos dizer que só ele é que é o bam. O da gripe, o vírus da influenza também consegue resistir fora do organismo humano. Então, a história, o meu cabelo, eu chegando em casa, ele pode estar contaminado, as minhas mãos também podem. A minha roupa, meu sapato. Aliás, sapato é uma coisa, desculpa a expressão assim meio chula, nojenta, porque você pisa em tudo, né? E depois você entrar num quarto, você dorme, por exemplo, ou mesmo dentro da sua casa com um sapato, independente de pandemia, já era uma coisa boa tirar o sapato fora de casa, né? Se possível, né? Então, o ideal é isso. É chegar em casa, por exemplo, tirar toda a roupa que você estava usando, deixar no local que não tenha contato com o resto da sua família, imediatamente ir para o chuveiro, tomar um banho com um grande dermejante que nós temos, que é o sabão, né? O sabonete. Não precisa tomar um banho de álcool 70, não. Água e sabonete. E realmente lavar todo o corpo, inclusive o cabelo, né? É importante isso. E a roupa que usou, que chegou de fora, deixa fora, para lavar imediatamente. Outra coisa, até que ponto é necessário higienizar os produtos que a pessoa adquire no supermercado, vem naquelas sacolas? Também, por esse motivo. Porque o vírus, de um modo geral, os vírus não conseguem resistir bem fora do organismo humano. Por exemplo, o temível HIV, né? Ele não consegue resistir bem fora do organismo humano. Se o vírus HIV cair aqui, em pouco tempo ele morre. Pouco tempo, negócio, minutos. Mas esse vírus, o SARS-CoV, o coronavírus, e o vírus da gripe, por exemplo, eles conseguem resistir horas fora do organismo humano. Então, um material daquele que se adquire no supermercado, a própria sacolazinha de plástico, ele pode estar contaminado. Então, chegou em casa, o importante é higienizar a sacola, higienizar cada embalagem. Aí sim, no caso, se tiver um vaporizadorzinho com álcool 70 graus, é o ideal. Bom, outra coisa, a gente vive em meio a uma polêmica desde que começou essa pandemia sobre o uso ou não de medicamentos como cloroquina e ivermectrina. A sua opinião? Eu sabia que a gente, uma hora chegava lá. Tem que perguntar. Olha, é o seguinte, não se deve usar uma medicação, na minha opinião, uma medicação que não seja realmente eficaz e segura. O professor Elvio Alto, que dá nome àquele hospital, hoje ele dizia o seguinte, toda droga, todo medicamento é um mal necessário. Não existe comprovação científica de que ivermectina, hidroxicloroquina, nitazoxanida, que é a anita, etc., tem alguma ação contra esse vírus para tratar e muito menos para prevenir. A Sociedade Brasileira de Infectologia publicou uma nota, agora no dia 17, que é uma entidade que merece respeito, inclusive mais ainda nós somos infectologistas, né? Onde mostra isso. E mostra, não é dizendo, não, no lugar tal, porque são as famosas notícias falsas, né? Não, porque no estado não sei de onde, se usou cloroquina logo no início do quadro e a mortalidade foi baixa, mas ninguém mostra, ninguém prova isso no trabalho. A Sociedade Brasileira de Infectologia mostra trabalhos realizados, chamados estudos randomizados, ou seja, pega um grupo vamos dizer, de 100 pessoas
dá uma medicação que não tem efeito nenhum. E pega um grupo de 100 pessoas, dá hidroxicloroquina. Não, todas elas, o grupo de cá e o grupo de cá, infectados com coronavírus. O uso da cloroquina não mostrou resultado positivo. Então, não há comprovação científica de que cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, etc., possam agir como tratamento e muito menos ainda como prevenção. Mas, apesar disso, muitos médicos têm não só recomendado, como gravado depoimentos sugerindo já o uso ouvi. desse medicamento nos primeiros sintomas. Já ouvi, porque de qualquer maneira, além de tudo, essas colegas estão convencidos, né, de que isso, inclusive eu tenho amigos e tenho até pessoas da minha família, médicos, que nós divergimos nesse ponto, né? Agora, além desses colegas certamente estarem convencidos que é necessário, inclusive alguns alegam, mas nós estamos numa guerra, não temos o que usar. E vai usar uma coisa só porque não temos o que usar? Então vamos inventar qualquer outra coisa e utilizar. Porque é preciso, para se usar uma medicação, seja ela qual for, ver comprovação de que é realmente eficaz e que os benefícios compensam os danos que ela pode causar. Isso a gente faz diariamente. Cloroquina é excelente, por exemplo, para tratar malária. Já usei muito. Um tipo de malária, não são todos os tipos. Mas aí é uma indicação absoluta, a gente sabe que ela resolve. Não é uma coisa aleatória. Além de mais, tem outro problema, principalmente com a cloroquina. A ivermectina escapou um pouquinho. Houve uma politização. E o fato é esse. Uma politização, você sabe disso, né? Em torno dessa medicação. Não só aqui, como nos Estados Unidos. Então, isso aí prejudicou muito essa questão do debate científico em torno dessa droga, porque além de ter os colegas que estão convencidos, honestamente, mas tem também aqueles que estão numa posição política. A verdade é essa, infelizmente. Ok, muito obrigado ao Dr. José Maria Constant, infectologista, pela sua participação aqui e pelos seus esclarecimentos a respeito dessa pandemia. Vamos agora ao intervalo, a gente volta já já conversando com o analista político Marcelo Bastos. O assunto, eleições em Maceió. Até já.